Bem, para falar mais sobre esse assunto, sobre o desabamento do prédio em Fortaleza, eu converso agora com o especialista em gerenciamento de risco, Gustavo Melo. Gustavo está falando conosco do Rio de Janeiro. Boa noite para você, Gustavo. Boa noite, Pablo. Gustavo, qual o protocolo a partir do momento do desabamento até o trabalho agora à noite do Corpo de Bombeiros com relação à procura por desaparecidos? Existe um protocolo do Corpo de Bombeiros próprio para o resgate. Então, por exemplo, ele usa cães farejadores, ele usa uma série de equipamentos, ele precisa deixar o fornecimento de gás e o fornecimento de eletricidade para aquela região, ele é cortado. Mas existem geradores que ficam a alguma distância, até para não gerar ruído, que podem fornecer eletricidade para as máquinas cortadoras, pequenas britadeiras pequenas, para você quebrar uma parte do concreto, para você poder chegar a criar buracos, para você conseguir alcançar partes embaixo dos escombros e resgatar pessoas ainda com vidas. Tem o silêncio, busca através de cães farejadores também, que sentem o cheiro de sangue ou de urina ou de vida humana ali dentro dos escombros, e você vai mapeando onde é que você tem que furar, o que você tem que... Agora, é um trabalho de formiguinha, feito minuciosamente, não é com máquinas pesadas, nem nada muito complicado, para você não colapsar ainda mais os escombros que já estão ali. Gustavo, pela imagem, enquanto você fala, a imagem ao lado é da queda do prédio. Dá para a gente tentar chegar a um caminho com relação ao que pode ter causado esse desabamento? Por exemplo, há pouco eu falei sobre o desabamento do prédio da Muzema, zona oeste do Rio de Janeiro, que deixou 24 mortos. Ali havia um problema de ocupação irregular. O Palace 2, em 1998, havia um problema de construção do prédio. Dá para a gente ter uma ideia se era um problema estrutural ou um problema de solo, já que, por exemplo, o bairro Dionísio Torres não fica muito longe da área litorânea de Fortaleza, perto da Praia do Futuro, por exemplo. Pela característica de desabamento desse prédio, dá para a gente chegar a um caminho, traçar uma rota sobre isso? Sim e não, vamos lá, a gente tem que aguardar a perícia, tem que aguardar as investigações, isso será coletado com calma no momento posterior, prioridade agora é resgatar as vítimas, obviamente. Agora, o Pablo, sobre a Muzema, sobre o Palace 2, sobre aqui 13 de maio, no centro do Rio de Janeiro, tem uma série de desabamentos que ocorreram em várias cidades do Brasil, eles normalmente têm três coisas em comum. Ou é um problema de obra mal feita, obra sem um engenheiro, obra irregular dentro dos imóveis, as pessoas derrubam paredes estruturantes, derrubam colunas e não se preocupam que há uma necessidade de um conceito estrutural do prédio, da edificação, e que você não pode sair recortando isso. Então, obras erradas, esse é um ponto. Segundo ponto, Pablo, são a escavação por água no subsolo. Então, por exemplo, arrebentou uma manilha de água pluvial ou uma adutora da companhia de água da sua cidade, que arrebente ali embaixo, e ele vai escavando silenciosamente o terreno, acaba afetando a fundação do prédio. Esse é outro fator contribuinte de risco que tem que ser investigado. E o terceiro e último é manutenção em si. O que aparentemente a gente está especulando, tem que ser feita a perícia, mas aparentemente é falta de manutenção. As colunas à mostra ali já são colunas muito frágeis e que ou houve alguma colisão com o automóvel, ou de alguma forma elas foram escavadas, onde a ferragem está aparente. E a ferragem oxidando em função, como você falou, está perto de região litorânea, sofre oxidação e ali já deve ter perdido a força do material. Todo material requer manutenção. Todas as edificações requerem manutenção. Você não pode abandonar aleatório, não se preocupar em fazer manutenção, tanto em concreto, quanto em ferro, quanto em estruturas dos edifícios. Isso é uma preocupação que os síndicos têm que ter. A coluna, se você pegar um concreto, Pablo, e fizer um bloco de concreto, ele não tem flexibilidade, ele arrebenta como um giz.
Por isso que dentro dele tem as ferragens. E aí você faz o concreto armado, o que se chama de concreto armado. E aí você ganha alguma flexibilidade, algum dinamismo para você colocar peso na laje, você ter alguma movimentação de terreno e tal. Aquilo ali aguenta alguma coisa. Quando você tira a ferragem, ou oxida, ou deixa ela estragar, você perde a mobilidade dessa coluna. Qualquer coisa pode fazer ela arrebentar. Arrebenta como um giz, como um pedaço de giz que você parte no meio, porque ela perde a flexibilidade, vira um bloco de concreto sem ser um concreto armado, com a ferragem, no momento que oxidou. Então a manutenção é fundamental. Eu lembro que quando o prédio da 13 de Maio desabou, eu era repórter na Band do Rio de Janeiro e cobri bem de perto aquele desabamento. E a cidade se movimentou com relação à fiscalização em edificações comerciais ou residenciais. E isso pode acontecer também ao redor de Fortaleza, né? Já que os outros imóveis da região também devem passar por vistorias. O que o morador deve observar e chamar as autoridades caso note algo estranho? O que é algo estranho, por exemplo, em um prédio que deve ser observado e deve ser acionado, por exemplo, uma autoridade? Vamos lá. Primeiro está perfeito o que você falou. Haverá obviamente, num segundo momento, uma vistoria da Defesa Civil nos prédios do entorno. Essa necessidade é maior ou menor em função do tamanho da edificação que colapsou. Nesse caso era um prédio pequeno, 7 andares, não era tão grande, mas há um impacto no terreno, uma compactação do terreno aonde ele caiu. E do próprio terreno em si, da geologia desse terreno. Qual é a capacidade dele? Ele é mais rígido, mais suave, ele é mais arenoso, ele é mais tem mais rochoso. Então esse tipo de coisa vai influenciar em uma maior ou menor impacto na vizinhança. E como é que os vizinhos podem observar? Foi ótima a sua abordagem. Rachaduras. Você repara rachaduras nas paredes, a porta que não fecha mais direito, que antes estava fechando e agora já não fecha, uma janela que está difícil de abrir, ou seja, houve movimentação das paredes. Você tem que chamar a Defesa Civil para vistoriar e ver se há alguma necessidade de uma intervenção de engenharia. Eu queria aproveitar o tempo, Pablo, para lembrar as pessoas que as colunas, elas são calculadas, existe um cálculo estrutural, mas para o nosso telespectador, de uma forma muito didática e simples tentar entender, existe uma proporção de 10%. Então você tem um vão, uma laje que você vai construir, e ela tem 2 metros, você precisa de colunas de 10%, de 2 metros, 20 centímetros. Se for de 3 metros, 10% de 3 metros, 30 centímetros. E esse é o diâmetro mínimo da coluna. E se essa laje vai ter movimento, por exemplo, uma garagem que vai passar automóveis e tal, ela tem um movimento dinâmico, você aumenta de 10% para 20% a necessidade da coluna. Então, quando as pessoas escavam, colocam pregos na parede, a gente já fez isso no laboratório de engenharia na faculdade, você muda a força dessa coluna e você necessita um diâmetro ainda maior. Então, para as pessoas em casa ou nas suas obras não chamarem, que não chamam engenheiros, saírem escavando colunas, diminuindo, afinando as colunas. A coluna que suporta uma laje, ela tem uma necessidade de ter aquele diâmetro. O esclarecimento é fundamental. Especialista em gerenciamento de risco, Gustavo Melo. Gustavo, muito obrigado pelas informações, pela análise. Boa noite para você. Eu que agradeço.